Muito bem, boa noite. Então, estamos aqui, começando a nossa aula da parte de direito do consumidor. Boa noite, Jéssica. Quem daqui da turma não é consumidor? Vamos lá, vamos ver quem não é consumidor. Na verdade, todos nós, né, somos consumidores de algum tipo de produto ou serviço. E eu costumo dizer que perante o país, perante o Estado, a gente é cidadão e consumidor, né? Tá todo mundo vendo a apresentação, tá ok? Tá tudo direitinho? Tranquilo. Beleza. Ah, então vamos lá. Para mim está aparecendo só a apresentação, a primeira parte, é isso mesmo, né? Agora, por exemplo, está aparecendo uma telinha que está dizendo unidade 4, direito e legislação do consumidor. Tá ok para Ah, você não. isso? Não, para mim não foi para essa tela. É melhor, eu acho que eu sair e iniciar de novo, será? Infelizmente, eu acho que sim, Camilinha. Então Infelizmente, acho que sim. eu vou Volta sair rápido. e eu já... Volta rápido. Então, assim, eu estava vendo que assim, nem sempre esse conceito de ser consumidor parece tão claro. Então, nós vamos falar em termos legais, né? Nós vamos falar disso em termos legais, mas vamos discutir primeiro essa definição do que seria ser consumidor. Isso aqui está diferente do que ela, mas eu achei que valia a pena, né? Para explicar algumas coisas. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Poxa vida, professor, como que uma empresa é consumidora? A empresa compra. Ela compra insumos, ela compra material para o seu uso, para depois até revender. Ou às vezes até para o seu próprio uso, ou, por exemplo, suprimentos, né? De, sei lá, toner para impressora. Ela vai consumir, né? Então, a pessoa física ou jurídica que adquire bens de consumo. Essa questão de bens de consumo significa bens que você vai utilizar. É interessante isso, porque a gente vai ver que essa relação de consumidor, ela envolve o consumo final, né? Mas é muito discutível essa questão, porque, como eu estava dizendo agora, a pessoa jurídica pode estar comprando para revender, por exemplo, ou para usar na montagem de um produto seu, tá? Mas, de qualquer forma, pessoa física ou jurídica adquire bens de consumo, e esses bens podem ser tanto produtos, né? Então, pode ser essa lapiseira, pode ser um celular, pode ser um carro, né? O Caio que estava com o BMW na aula passada, não é isso, Caio? Tá bom? O carro Ó, ainda? isso mesmo. Pô, beleza, que joia. Então, olha, o Caio é um consumidor, comprou um carro, é um consumidor. É engraçado porque essa coisa do consumo, a gente pensa muito em material, sabão em pó, sabão, produto de limpeza. Não, consumo é qualquer coisa que a gente compre, né? É por isso que eu estou colocando essa definição aqui. Produtos ou serviços. Tá todo mundo precisando ir no cabeleireiro, tá? Tá precisando adquirir esse serviço, né? Pintar o cabelo, né? Cortar, eu estou precisando cortar o cabelo, né? Ou seja, alguém que faz compra, aquele que consome. Por isso que eu falo que essa questão é interessante, porque consumir muitas vezes parece que é engraçado. Eu associo, por exemplo, pode ser um erro meu, mas eu associo a algum produto que a gente vai usando, ele vai acabando. Então, você está consumindo. É que nem, por exemplo, você está usando o combustível do veículo, você está consumindo aquele combustível. Mas é o que se compra, né? Então, consumir é comprar. Então, qualquer indivíduo que tem poder de compra, quem está vendo aqui, ou seja, que tenha condições econômicas, capacidade economicamente, para comprar algo, pode ser considerado um consumidor. Não importa se ele tem condições financeiras grandes ou diminutas, né? A pessoa que tem pouco dinheiro, ela vai ter que consumir alguma coisa, né? Ninguém falou que ela não vai ter dificuldade, né?
E aí, tá, como eu estava consultando esse conceito, eu vi essa questão do consumidor consciente, né? Que está aumentando cada vez mais, principalmente entre vocês jovens, que é muito legal. É o indivíduo ou empresa que consome os recursos, continua sendo os produtos e serviços, mas buscando que seja de uma maneira responsável, pensando no meio ambiente. Então, se você sabe que um produto vai ser prejudicial ao meio ambiente, se você tem a opção, você não compra, né? Na saúde humana, então o que acontece? Eu vou comprar um produto que o consumo pode causar um problema para outras pessoas? Pô, para que eu vou comprar se eu tiver uma opção, não é isso? E também a questão de saúde, da saúde animal. Até, boa noite, Débora. Até a questão tá aumentando muito o serem vegetarianos ou veganos. Antes que eu fale errado a palavra, né? O número de pessoas vegetarianas e veganos, né? Pensando, muitos fazendo de uma forma consciente mesmo com relação aos animais, né? E aí, então, de novo, então esse consumidor, aquele que procura saber a procedência do produto, a condição da mão de obra que gerou a mercadoria, isso aí já não é tão simples no Brasil. Mas se você sabe que um produto é feito com uma mão de obra escrava ou com uma mão de obra sendo extremamente explorada, né, você vai ficar um pouco assim, né, de comprar isso ou não vai comprar, né? As relações de trabalho da empresa que fornecem, né? Então, um consumidor consciente é aquele que presta atenção, né, em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, um cara que existem produtos que nem bateria de carro, baterias em geral, elas deveriam ser descartadas de forma correta. Então, o consumidor consciente também, normalmente, ele descarta os seus produtos, né, ou as embalagens, que seja, de uma forma correta também. Tá bom? Oi, Eliana, tudo bem? Então, vamos seguir em frente. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, que bom. Pessoal, direito do consumidor. Vamos falar um pouco de história. A gente fala, o consumidor era desassistido, sempre foi desassistido. Sim, desassistido totalmente, não é que ele era, mas porque tem legislações sobre a parte de consumo que vem lá de trás. O primeiro código que se define como um código de leis foi o Código de Hammurabi, né? No século 8 a.C., quer dizer, 800 anos antes de Cristo. É um pouco antigo, né? E até existem descritos, né, questões de preços, abuso de preço, qualidade e quantidade de produtos, direito, né, e obrigações de profissional liberal, arquiteto. Então, a pessoa que vai construir, por exemplo, ele fala. Eu me lembro que eu li num livro, Sapiens, se não me engano, que falava sobre o Código de Hammurabi com relação aos consumidores, aos empreiteiros. E eram normais, penas pecuniárias. O que é pecuniário? De dinheiro, né? Até castigos corporais e morte. E eu me lembro que eu li nesse livro, no Sapiens, que eu recomendo para todos vocês, é um grande livro de história, né? Sapiens, tá? Que ele falava assim, se o, o, então o empreiteiro, o construtor, construiu uma casa e essa casa cair alguma coisa dessa casa e matar alguém o filho do dono dessa casa, por exemplo, o construtor ia entregar à morte o filho dele. Imagina, se morre a esposa desse cara, morria. Não, aí não, a esposa, aí matava alguns escravos, né? Ou se morresse um escravo, aí tinha que pagar um dinheiro. Assim, ninguém falou que era uma coisa, uma justiça, mas já se conversava da questão de fornecedor e consumidor, né? O Código de Massu na Índia estabelecia sanções para os casos de adulteração de alimentos. Por quê? Porque na Índia se usa muito as especiarias, né? E aí você podia fazer modificações, né? E aí o Código de Massu estabelecia sanções. O cara era punido, podia ser preso. E na Idade Média, né? Também casos de exploração, né, que fossem comprovados de exploração eram tratados com castigos físicos.
para falsificadores. Então, quem dizia que era um material de ouro, de prata, e depois não era, era tinha castigo físico, né? E aí, a partir do século XVII, com a invenção do microscópio, embora que era um microscópio bastante rudimentar, mas ele já começou a fazer análise de água, então se a água estava em más condições, alimentos e adulterações de especiarias. A gente lembra que nessa época, não sei se vocês lembram, no século XVI, tinha a questão das especiarias, e as especiarias eram muito, muito valiosas. Então, saber que uma pimenta, por exemplo, no meio da pimenta moída tem palha, por exemplo, é importante para saber, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vamos continuar agora, vamos vir um pouco mais para cá, vamos vir para o século XX. Nessa época, a questão do direito do consumidor fica mais centrada nos Estados Unidos, no começo do século XX nos Estados Unidos, né? Em 1906, foi elaborada a primeira regulamentação para a inspeção de carne, de alimentos e medicamentos. E em 1927 foi criada a FDA, a Food and Drug Administration, que até hoje ela é considerada uma referência, né, na parte de alimentos, de fármacos, né, de remédios e da questão até de cosméticos. Então, muitos países se referenciam ao FDA para aprovar um produto no seu país. No Brasil mesmo, nós temos a Vigilância Sanitária, a Anvisa, mas ela se baseia muito também nos pareceres da FDA. Até a questão da cloroquina, que se fala tanto nos Estados Unidos, que o Trump começou falando que era uma solução e hoje ele recuou disso, é por conta de pareceres também da FDA a respeito. Tá legal? Então, ela tem uma atuação que repercute no mundo inteiro. É um órgão muito respeitado. Em 1962, idade, aliás, ano que eu nasci, ou seja, é velho isso, né? O John Kennedy, que foi assassinado depois, ele encaminhou uma mensagem ao Congresso americano reconhecendo os direitos dos consumidores. Direito a ter segurança, a ter informação, e de ter escolha e de ser ouvido. Em homenagem a esse discurso, essa atitude, a Assembleia da ONU oficializou o dia 15 de março como Dia Mundial do Consumidor. Bom, isso é no mundo, mas no Brasil não é bem assim, né? Eles escolheram que a quarta-feira de quando vai ter o dia 15 de março vai ser a data da comemoração. Então, vocês viram que não é exatamente assim. Mas isso não faz diferença, né? Todo mundo me acompanhando? Todo mundo está vendo bem a apresentação? Deu certo agora, Camila? Deu certo. Que bom, que bom. E agora vamos falar do nosso Brasilzão. O Brasil tinha, começou o primeiro código comercial que teve no Brasil. Isso a gente chegou a conversar disso, né? O Código Comercial que foi quando o Brasil virou império, né? Então, porque antes a gente usava as leis de Portugal e até os portos não podiam abrir para outros países, tá? Então não tinha porque ter um direito comercial, tal. E aí, esse artigo, esse Código Comercial de 1840, estabelecia direitos e obrigações dos passageiros de embarcações. Imagina que você pegava um navio, se o navio quebrasse, podia demorar dias para consertar. E aí, como é que ficava, né? É disso que fala essa legislação aí, tá bom? Tinha que pagar outra passagem para outro navio, se passasse por ali, ou pagar estadia, aí como é que ia ser, tá? Aliás, uma coisa semelhante ao que tem nas companhias aéreas, né? Que estão mal nessa época. Quem viaja de avião, né? Pouca gente. Já o Código Civil de 1916 estabelecia critérios de responsabilidade do fornecedor. Então, no caso do empreiteiro, ele fala que o empreiteiro de materiais e execução responderá durante 5 anos pela solidez e segurança do trabalho. Ou seja, constrói uma casa, respondia por 5 anos pela solidez do trabalho dele, tanto com relação a materiais quanto a do solo, né, que
se a casa caísse, que a gente fala ali né, com chuva, por exemplo, né, ele seria punido, a não ser que ele falasse que, olha, esse solo não é firme, olha, exceto quando se não achando firme, preveniu em tempo o dono da obra. Olha, estou construindo, mas olha, esse chão aqui eu não garanto. Né? Que beleza, né? Aliás, alguém sabe quanto tempo é a garantia de uma casa, de um apartamento, pelo Código do Consumidor? Existem partes que são 10 anos. Né? Em geral, são 10 anos. Né? Sobre o material, sobre o que foi colocado. E aí, nos anos 60, tinha uma lei delegada que vigorou até 98 para tentar assegurar a livre distribuição de produtos. Porque o que é que acontecia antigamente? Eu vivi essa época. Né? Professor, o senhor é velho. Fazer o quê, né, gente? Faz parte. E aí a gente começava a ter problema de leite. Você só podia comprar leite na padaria, e nessa época não tinha muito leite no supermercado, era na padaria. Aí só podia comprar leite se comprasse pão, chamava venda casada. Ixi, isso saía até na televisão. Tá. E aí, isso era proibido, tá certo? Isso era proibido. Mas vamos falar de mais para frente, quando começou a existir realmente um código do consumidor, o direito do consumidor mais oficializado. Em 76, no estado de São Paulo, isso começou realmente no estado de São Paulo, teve o primeiro órgão de proteção do consumidor, né? Era até hoje, não adianta o nome que ficou, hoje ficou conhecido como PROCON. Hoje você tem um problema de qualquer empresa que você comprou e tem problemas, você vai reclamar com o PROCON, né? Por isso que a gente estava até falando, né, de um produto que você compra e está com um problema. Você comprou na China, aí fica um pouco complicado essa questão de quando você compra direto, né? Quando você compra de uma empresa que representa ela no Brasil, ou tem um CNPJ aqui no Brasil, aí você consegue falar. Nos anos 80 tinha transformações políticas, porque o Brasil estava sendo redemocratizado, né? E, é, e também tinha muito plano econômico. Imagina que a gente chegou até época que a inflação chegava a 40% ao mês. 10 era muito normal. E aí, então, o que acontece? Você comprava uma coisa, um produto, e aí tinha um problema, o cara não queria te devolver o valor que você pagou, porque já tinha depreciado, ou você comprava que nem casa própria. Quem tinha prestação de casa própria via, de repente, sua prestação aumentar 30%, 40% num mês, mas o seu salário não aumentava assim. Então, começou a ter várias organizações com os nomes até estranhos, né? Inquilinos intranquilos. Imagina, você tinha um aluguel, e aí, se ele era reajustável, reajustava 30% no mês. Quem que tinha reajuste de 30% para pagar o aluguel? E aí tinha vários, né? E aí foi criado até o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, tá? E em 89 a Comissão de Defesa do Consumidor. Mas o nosso grande marco histórico começa primeiro na Constituição de 88, que diz que o Estado tinha a responsabilidade de tutelar as relações de consumo. Note bem, relação de tutelar significa que ele é responsável. Tutela, que se eu sou seu tutor, eu sou responsável por você. Ou seja, você não é responsável, de certa forma. E a gente vai discutir isso, tá? Então, a questão do Estado, então, ia tutelar a relação de consumo, ia proteger o consumidor. E aí, nos anos 90, foi sancionada a lei 8.078, conhecida como o nosso Código de Defesa do Consumidor. Criou o Departamento de Defesa do Consumidor, Secretaria do Direito Econômico, né? E foi um grande marco. Nossa, isso aí foi realmente, eu me lembro que era muito normal você ter. Imagina, você comprava o produto, ele muitas vezes não vinha com prazo de validade. Hoje é a coisa mais normal do mundo. Eu tenho certeza que vocês nunca imaginaram que algum tempo ia ter produtos sem sem data de validade. A gente não compra um produto sem olhar isso, né? Então, isso veio com o Código de Defesa do Consumidor, né? Então, uma lei de ordem pública, ou seja,
o governo, né, e de interesse social. Então, o que acontece? Trouxe muita mudança nas relações entre consumidor e fornecedor, e várias inovações, até de ordem processual. Aí eu vou explicar o que seriam essas inovações daqui a pouco. Tá legal? Muito bem. Dúvidas aí da história? Oi? Então, vou perguntar. Debbie, você tem microfone, Debbie? Vamos ter que sortear outro. Jéssica dos Santos, que eu adoro o sobrenome. Jéssica. Debbie, você apareceu. Debbie, tem alguma dúvida sobre esse histórico, Debbie? Não, por enquanto não, tá tudo Tá tudo tranquilo. bem, querida? Por favor, sempre fiquem à vontade para falar, tá bom? Muito Tá obrigado. bom, de nada. Agora vamos falar realmente. Essa visão histórica ela é importante, por quê? Porque antigamente, você sabe, assim, as coisas eram meio estranhas. Você comprava um... Eu me lembro que eu era pequeno, eu morava num bairro muito pobre, e aí eu chegava, ia no armazém, supermercado não tinha muito nesse tipo de bairro, era na venda, a gente na venda do seu Pedro eu ia. E aí eu falava, pai, eu quero aquele salgadinho, aquele doce, tal. Então ele falava assim, é melhor você não comprar porque isso tá velho. Mas como o cara vendia uma coisa velha? Não tinha nada. Se você não provasse para o cara que o produto estava ruim, ele vendia. E se você passasse mal, ainda podia dizer que, assim, olha, cara, não tem nada com isso. Era assim, tá certo? Claro que se você tinha mais recursos, você podia chamar advogado, chamar a polícia, sei lá. Mas, como eu disse, o meu bairro era bem pobre, que eu me lembro, né? E agora temos o direito do consumidor. Então vamos falar dele, né? Não vamos falar de velhices de professor. Então, o direito do consumidor. O que é o direito do consumidor? Regras jurídicas que buscam equilibrar as relações de consumo, né? Tanto de bens ou como serviços, para preservar o interesse do consumidor. Isso é importante. Então, são regras que já estão claramente colocadas. Apesar de falar de equilibrar relações, já diz que é preservar o interesse do consumidor. Ele considera que nessa relação desequilibrada, o fornecedor teria mais poder que o consumidor. Hoje, a gente já vê que o consumidor mais consciente já vê que ele tem um poder, né? Mas é muito baseado até na questão do direito do consumidor. Mas então, vamos lá. Ele é um código de regras jurídicas com finalidade de preservar os interesses do consumidor. É tendencioso. No geral, é tendencioso para o consumidor, sim. Quem é o consumidor? Agora, na visão jurídica. Pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço. Sendo, prestem atenção aqui, sendo seu destinatário final. Essa questão é importante porque a gente estava falando das empresas ali, naquela visão que eu tinha visto ali do conceito, né? E a questão é a seguinte: a empresa que compra para revender, ela não é consumidora perante a lei, tá certo? Ela não é consumidora perante a lei. Ela é um intermediário. Então, consumidor é quem vai ser seu usuário final. Então, vamos ver. A Giovana comprou um shampoo. Que shampoo você gosta de usar, Giovana? Vamos lá. Giovana? Às vezes ela está sem microfone. Vamos ver outra pessoa. Vamos falar com a Stephanie. Pronto, Stephanie, que shampoo você usa? Bom, alguém fala o shampoo que usa, por favor. Pode ser um rapaz, pode ser uma moça. Fala, Rodolfo. Rodolfo, você abriu aí. Vamos lá. Rodolfo, boa noite. Você que chegou agora. Que shampoo você usa, meu brother? Que shampoo você usa? Vamos lá. Oi, professor. Quem tá aí?
A Debbie. Ué, Deb, por favor, Deb, não me deixe no vazio. Eu estou me sentindo ridículo. Por favor, fala para mim. Eu uso Pantene. Pantene, Pantene. Aí, olha que interessante. Então, você é consumidora porque você usa o shampoo Pantene, não é isso? Mas foi você que comprou, Deb? Na maioria das vezes, sim. Isso. Muito bem. A maioria das vezes, sim. E aí, por exemplo, você que comprou. Então, você seria a consumidora pela lei aí, né? Mas olha aqui que tem um conceito interessante que tem logo abaixo. Consumidor por equiparação. Então, o que ele faz? Ele amplia terceiros em relação ao consumo. Então, você pode ter comprado, mas outra pessoa usou e ela também, por equiparação, é consumidora. Então, digamos o seguinte, você comprou shampoo, não fez nada para você, mas causou uma alergia terrível, o mesmo shampoo para sua irmã, por exemplo. E aí, se não houvesse essa regra, o que acontece? Você ia falar assim, olha, esse shampoo causou um problema sério para minha irmã e eu quero ser ressarcida, tá certo? Ele ia falar, peraí, eu não vendi para sua irmã, eu vendi para você. Tá entendendo o lance? Então, consumidor por equiparação. Eu compro um iogurte, eu comprei o iogurte, mas quem usou foi minha filha e passou muito mal. E aí? Ele vai falar, eu não vendi para você, não vendi para sua filha, eu vendi para você. Não, por equiparação, então, tá? E tem que ter esse tipo de coisa, porque senão não ia poder. E existe até uma questão de coletividade. Então, uma série de pessoas podem entrar numa reclamação com uma empresa porque ela está explorando ou porque ela está mudando as regras. Tá vendo, o papel higiênico vem com menos. Uma coisa que eu tenho visto muito, a pasta de dente vem cada vez menos coisa e o preço sobe. Não é? Como é que pode essas coisas? Então, temos que ficar atentos. E a questão toda é muito interessante porque o consumidor se sentiu com direitos. Isso foi interessante, empoderou o consumidor. O consumidor mudou de atitude no Brasil com o tempo. E, além do que, teve programas que até hoje o Russomano ainda atua muito nessa questão da defesa do consumidor. Ele tem programa na TV? Eu não assisto televisão. Alguém sabe se o Russomano ainda tem algum programa na TV? Mas ele ainda atua, eu sei que ele ainda atua na defesa do consumidor, mas eu não sei se ele tem programa na TV, não. Tá? Ele fica inserido dentro do Cidade Alerta, se eu não me engano. Ah, tá. Beleza, beleza. É o do Datena, esse? Cidade Não, Alerta? Cidade Alerta é pela Rede Record, ou da Atena é Ah, pela Bandeirante. tá. Como você vê. Não é mentira, eu não assisto televisão. Eu tento assistir um pouquinho para ficar atualizado com vocês, mas você vê que não resolve muito. Peço desculpas. Professor, Oi, pode voltar o outro slide rapidinho? volto, claro. Uma Diga. dúvida. Essa lei do consumidor por equiparação, ela Ah, tem alguns determinados momentos que ela não vale, certo? Tipo, um por exemplo na exemplo. de um remédio, que é determinado para mim. Ah, entendi. Você está querendo dizer, o remédio era para você e sua mãe tomou. E fez mal para sua mãe. Seria isso? Isso. Então, vamos ver. Essa questão é: se o remédio tinha algum problema de execução, o remédio foi mal feito, ou o remédio estava mal fechado e acabou sendo contaminado, né? É muito usual um remédio ser utilizado, infelizmente, assim, a gente tem essa coisa da automedicação, alguns remédios não devia, mas, por exemplo, eu comprar um remédio para dor de cabeça e oferecer para você na sala de aula, e isso não tem problema nenhum, né? O que não pode é o que a gente vai chamar de mau uso, né? Assim, você comprou para dor de cabeça, sei lá, para gripe e ela está querendo curar uma outra doença, unha encravada com o mesmo remédio. E aí ela vai reclamar? Provavelmente não vai dar certo. Mas se for relativa à maneira que ele foi feito, à conservação, né? Ou a algum efeito que não previsto, sim, pode sim, Deb. Pode sim ser colocada nesse código, tá bom? Pode sim. Nesse sentido, você entendeu? Eu entendi. Você está falando de uso indevido, né? Mas não, o uso indevido, tudo bem, né? Aí o que acontece? Você pode até entrar com a reclamação, você falar, ah, não, a bula não falava que não podia. Por isso que as bulas, já repararam como as bulas vão ficando cada vez maiores?
para se proteger do Código do Consumidor. Nesse modelo mesmo que você estava perguntando, Deb. Tá bom? Perfeito. Tá joia? Mas é um direito, sim, você pode reclamar, sim. Até porque a gente vai ver, e sempre nessa ocasião do preservar o interesse do consumidor, ele vai considerar que você não é farmacêutico e não necessariamente entendeu aquilo que estava escrito. É o que vai ser um advogado do consumidor iria falar, tá certo? E a gente vai ver observações sobre isso, né? Então, se nós estamos falando de uma relação de fornecedor e consumidor, vamos entender agora quem seria o fornecedor. E aqui tem aspectos importantes, tá? Fornecedor seria uma pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ou seja, eu posso reclamar dos serviços de uma empresa privada que está servindo, que está fornecendo serviços? Posso, com base no Código do Consumidor, posso sim. Vamos só uma aguinha, gente. Tá? Então eu fui usar um serviço público e ele não funcionou. Posso reclamar pelo Código do Consumidor, nacional ou estrangeira. Ô, professor, então você estava falando aí que a empresa chinesa não pode reclamar? Pode, pode. Não vai ser fácil, porque ele não tem existência no Brasil, mas você pode reclamar. É evidente que pode, o código te protege. Empresa nacional também. Bem como entes despersonalizados, ou seja, empresas que não estão devidamente registradas, mas que desenvolvem atividades. Olha só, qualquer, assim, independente de nome, é isso que ele quer dizer, se é pessoa física ou jurídica, mas a empresa que desenvolver produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Então, vocês vejam que fornecedor é muito mais do que simplesmente a pessoa a loja que você comprou, né? Ou o distribuidor, né? Onde foi feita a comercialização. Fornecedor é toda o ciclo de produção. Você vê aqui desde produção, montagem, criação. Por isso que a dúvida da Deb é uma dúvida muito interessante. Por quê? Porque a farmácia pode falar, eu não tenho culpa, olha, eu vendi e tal, mas de fato, ela pode não ter culpa, mas o laboratório pode ter. Tá? Ele como entidade envolvida na produção, tá certo? Ou o laboratório pode falar assim, olha, eu produzi direitinho, mas quando estava na distribuição, no caminhão, houve algum problema. Aí são discussões. Produto. Produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou imaterial. A gente quer dizer que ele note bem, como é que um produto pode ser imaterial, né? Porque são visões de tangibilidade, tá certo? Então, eu compro um tijolo, tá certo? Ele é um produto material e sólido e claro, tá certo? Mas eu posso comprar. É que é difícil explicar a questão do imaterial, tá? Mas eu acho que aí ficaria melhor na visão de serviço. O que é? O serviço é o intangível. É qualquer atividade fornecida no mercado de consumo. Aqui tem uma coisa importante: mercado de consumo mediante remuneração. Então é o seguinte: se você foi em um local, a pessoa fez um serviço para você, você não pagou nada, e aí aconteceu um problema, se a pessoa provar que você não pagou, você não tem reclamação, porque você não pode ser ressarcido. O ressarcimento normalmente é pecuniário, é dinheiro. Se você não pagou, como que você vai receber de volta? Tá? Ó, e aí tem até uma coisa que eu me lembro que na época causou problema, que foi a questão dos serviços bancários. Então, se um serviço bancário for mal feito, você tem direito de ser ressarcido, sim, tá certo? Até nos serviços bancários, financeiros. A gente vai discutir a questão de financeira, de crédito, de seguros, porque você não discute o contrato, né? Do banco. Ele é o que chama de contrato de adesão. Na próxima aula, na próxima unidade que a gente vai discutir ainda hoje, a gente vai falar disso, tá? Note bem, serviço é tudo isso, por quê? Porque ele é remunerado, né? Serviço bancário é remunerado, você paga a taxa, você paga financeiro, crédito, tudo isso é pago. IOF, tá? Você paga até imposto, a gente estava discutindo no outro módulo, né?
E aí, veja, salvo decorrentes de relação trabalhista. Nós já estudamos isso. Olha como é legal, né? Você já está tendo um conceito de visão trabalhista. A gente já discutiu na outra unidade. Então, a relação trabalhista é um serviço que é pago mediante remuneração? É, mas ela envolve subordinação, personalidade. Lembram disso? Já está usando os conceitos aí. Então, você já está entendendo aqui por que relação trabalhista não entra como serviço aqui. Entraria como PJ. Lembra que a gente fez a pergunta do PJ? Né? O PJ seria o caso de uma prestação de serviço mediante pagamento. Tá legal? E a relação de consumo é a transação entre o consumidor e o fornecedor. Sendo que o consumidor é quem consome, evidente, e o fornecedor quem atende por meio de produtos e serviços, as necessidades. Tá? Muito bem. Direitos do consumidor. Vamos falar dos principais direitos. Claro que, aliás, em todo lugar que você for do comércio, até uma lei, né? Não sei se é só no estado de São Paulo, mas acho que no Brasil todo, todo local de comércio tem que ter um código do consumidor que você vai pedir para ver ali seus direitos. Eu vou falar aqui só dos principais. Direitos quanto a prejuízo à saúde e segurança. Ou seja, a Deb falou muito bem, a gente está falando de shampoo, por exemplo, e de outros tantos produtos que não podem causar problemas à saúde das pessoas e questão de segurança. Tá? Então, é dever do fornecedor, né, do produto ou serviço, avisar o consumidor quanto a possíveis riscos. Então, na bula, a gente vê quem pode usar, quais são os riscos, posologia, tem um monte de detalhe. Até eles mudaram muito as frases para tentar ficar mais fácil para as pessoas entender, porque é uma das coisas que se falava, não dá para entender o que está escrito na bula, né? E aí, então, o que acontece? Não é que não vai ter risco, embora que a lei diz que você tem que evitar ao máximo, né, a prejudicar as pessoas, a levar as pessoas a correrem riscos, né? Mas você tem que avisar quanto aos possíveis riscos de saúde, de segurança que esteja sujeito. Então, se você comprar uma escada, por exemplo, tem que vir na escada escrito, olha, cuidado, usa assim, assado, olha como utilizar, tal. Se você usar errado, você está sujeito a riscos. E se ele não avisou que daquele jeito você podia cair, você pode entrar com uma ação. Tá? Outro direito, acesso a informações quanto ao consumo correto, a maneira de usar e ao consumo correto no sentido da liberdade de escolha. Então, o que acontece? Vamos ver. Vamos ver quem vai falar comigo agora. Vamos tentar. Bom, vamos fazer a pergunta geral, porque eu estou cansado de passar vergonha, né? Ninguém responde quando eu falo. Quem lava roupa? Quem usa sabão em pó? Vamos lá, vamos ver. Eu, professor. Eu uso. Vamos lá, Gabi, quem mais usa aí? Eu Também. E a Camila, né? Que marca vocês usam? Eu gosto do Omo. Isso. E a Gabi? Geralmente eu uso Tixan. Tixen. E a Eliana, que entrou aí para falar. Vamos lá, Eliana, já que entrou, fala, meu. Eu gosto do Omo. Isso, então. O Omo, ele é um caso interessante, porque ele tem... ele é muito de pai para filho, né? Eu lembro de vó que usava Omo, que a mãe usa Omo, a filha usa Omo. É muito usual isso, né? Não sei se é o caso de vocês, Camila ou Eliana, né? É porque eu acho que, tipo Mas sua assim, mãe pra usava roupa, Omo. Vai, Camila, abre o coração. minha mãe usava Omo e eu acho que ele limpa mais mesmo. Então. Eu vejo um resultado melhor. Exato, exato. Eu, por exemplo, né, eu sou meio contra, assim, eu sou meio rebelde, eu acho. Eu sou que nem a Gabi, eu uso o Tixen ou o baratinho que tiver, porque eu não vejo diferença. Sinceramente, eu vejo que é muito caro. Então, digamos assim, às vezes é o dobro do preço, até mais, né, Gabi? E eu não vejo o dobro de qualidade. Também penso igual você, professor. Não vejo o dobro de qualidade. Eu gosto de ver uma relação justa.
E o que acontece? Antigamente a gente via muito essa questão de a liberdade de escolha era meio complicada, porque não tinha muitas marcas, por exemplo, né? Então hoje nós temos bastante marca com variedade de preços, né? Os top, os premium, normalmente é o Ariel e o Omo, que são muito caros, mas eu compro Tixen e compro outros desse tipo, por quê? Porque eu não vejo diferença. Por que que eu posso fazer isso? Porque nós temos as informações e temos a liberdade de escolha. E a questão do consumo correto, por exemplo, quanto às informações do que tem dentro do produto. Vocês já repararam que tem os componentes? O primeiro componente que vem é o que mais tem no produto. Outro dia eu estava comendo ali tranquilamente uma paçoca, e eu tenho mania de ler embalagem. E aí eu li que numa paçoca, em vez de ter mais amendoim do que açúcar, tem mais açúcar que amendoim. Gente do céu. Hoje eu já tento comer uma paçoca diet, né? Então, o consumidor deve receber informações quanto ao consumo do produto, do serviço que está adquirindo. Então, por isso que vem a informação do aonde é produzido, qual é o lote, está ali escrito, qual é a composição desse produto, né? O tipo de serviço que você está adquirindo. Então, o certo é você estar comprando serviço de internet, é saber quanto vem, quanto, né? Ter detalhes sobre o serviço. Essa é uma questão que a gente vai discutir na próxima unidade, porque quando você contrata, você tem uma visão geral, mas não sabe detalhes, porque o contrato é cheio de letrinha e você tem que ir lá e assinar. Você não pode discutir, isso eu não concordo. Né? Isso a gente chama de contrato de adesão, tá certo? Escolher o produto que acha mais conveniente, porque antigamente existia questões assim na cidade, havia até uma pressão, né? Aqui na nossa cidade nós vamos tentar usar isso. Pessoas tentaram te induzir ou dar informações erradas. Essa era uma questão muito séria antigamente, né? A prestação de informações, o consumo de forma clara quanto aos produtos, composição, especificação, características, qualidades, né? E aí o que acontece? Tem que ter todas as informações necessárias do produto e forma de utilização, para não induzir erro. Agora, você vê o seguinte, tem uma série de produtos que não estão vindo mais, por exemplo, com manual. Você compra um produto, ele vem com o mínimo possível, ele vem com a garantia, vem com alguma informação exigida por lei, mas como usa, muitas vezes não. Por quê? Porque muitas empresas estão colocando isso por exemplo, no YouTube. E, aliás, tudo bem, até fica mais claro. Mas essa é uma questão que está sendo discutida. Você pode abrir mão de colocar essas informações junto do produto e se referenciar a uma outra mídia? De repente, eu não tenho acesso à internet e eu não vou conseguir pegar essas informações todas e não vou fazer pleno uso de um produto. Alguém aqui gosta de jogar videogame? Vamos lá, vamos ver. Quem joga videogame? Eu jogo. Deb, puxa vida, Deb, só você fala comigo, muito obrigado. Vem manual no videogame, Deb? Bem, Manual escrito, como jogar, tal? normalmente você vê no próprio jogo. Essa é uma questão. Antigamente, demorou para ter isso. Antigamente, os videogames, né, vinham com um manual grosso, explicando tudo. Por quê? Por causa de lei. E porque também eles não tinham muita riqueza de informação dentro deles e gerava dúvidas. E aí, para evitar muitos problemas, eles faziam esses manuais. Hoje é um manual só para constar, basicamente. Vem uma folhinha, né? Eu nunca ia pegar um videogame novinho assim pra pegar o manual, né? Mas normalmente eu olho o manual do jogo mesmo, como é que joga. Isso, mas já vem dentro do jogo mesmo, né? Aliás, às vezes é até melhor assim, né? Dizendo como que você faz. É isso mesmo, tá certo. Obrigado, só você fala comigo, ninguém me ama. Professor, Giovana. desculpa não ter respondido aqui, meu notebook estava com problema no áudio, eu consegui Eu tô resolver chorando até agora, tá? o pessoal tá vendo aí, eu tô muito triste. E dá a impressão que a gente entrou, largou o computador e foi fazer outra coisa, né? Querida, é assim, essa é uma parte que a gente não tem domínio. E mesmo na sala de aula, quem vai se iludir? Você pode estar lá, mas está com a cabeça em outra coisa. Nós somos humanos, você entendeu?
Nós somos humanos. E realmente, às vezes, pode acontecer de você estar chateada, estar com um problema, e estar na aula e não estar conseguindo prestar atenção. Quem nunca aconteceu isso? Sim, Né? é verdade. Mas desculpa, pode perguntar que agora tá resolvido, eu vou te Tá bom. responder, tá? Eu vou estar, olha, hein, fica atento. Tá bom, então. Muito obrigado, mas não tem problema nenhum, não. Que é isso? E cada um que está aqui com a gente tá sempre com a liberdade de fazer outra coisa. Prestar atenção é sempre uma opção, mas é a melhor opção para vocês, a gente imagina. Mas eu tenho certeza que a grande maioria está comigo aqui. Opa, tenho certeza. Não é fácil, às vezes está no quarto, está cansado, né? Mas vamos lá, eu tento falar tudo de uma forma mais rápida, né? Proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. A gente falou sobre isso há pouco tempo, né? Quando a gente falava da publicidade enganosa, tá? Nós vamos falar disso mais para frente, tá? Publicidade enganosa. Então, o que acontece? Eu me lembro, quando era criança, eu via a propaganda de brinquedo, e parecia que o brinquedo ia voar, que nem a propaganda que aparecia no Buzz Lightyear, né? Eles fazem uma crítica até a esse tipo de propaganda, né? Enganosa ou abusiva. Então, o que é uma propaganda enganosa? Fala assim, olha, esse carro faz 30 quilômetros por litro de álcool na cidade. Nenhum carro faz isso. Ou, se ele faz, tem que provar. Se não é considerada abusiva. Abusiva é uma propaganda que te induz ao preconceito, ao racismo, né? a assédio. Então, a gente vai discutir isso mais a fundo. Eu pensei que a gente já tinha falado, mas não. Vai ser na aula 3. Desculpem, tá? A gente vai discutir mais a fundo isso. Mas o que tiver no anúncio, se está ali no anúncio, tem que ser cumprido. Por isso que muita gente anda com o folheto do supermercado, né? Para falar, aqui, tá aqui, o propaganda que sai na TV, no rádio. Você falou que está esse preço e aqui está mais caro. Sim, você pode ser ressarcido mesmo, tá? Ou pedir o cancelamento do contrato, a gente pode fazer várias coisas. Então, você pediu uma internet de 120 MB e uma internet que está super lenta na sua casa. Você pode falar, reclamar e pedir cancelamento do contrato, né? Ou ser até ressarcido, tá? E existe a possibilidade de mudança das cláusulas, né? Que estabeleçam... aqui está falando prestação, mas não é prestação grana só, é prestação de serviço ou prestação no sentido de ter uma ação, né, desproporcional ou onerosa. Isso está acontecendo muito com financiamento de veículos, por exemplo. Vocês já viram em algum lugar falar assim, não perca o seu veículo, busca e apreensão, nós discutimos, tal, tudo. O que os caras entram? Entram com ações desse tipo. Essa ação ela é desproporcional, meu cliente não tinha como saber, tal. Pode ser até que você ganhe tudo isso, mas depois você não vai conseguir crédito em lugar nenhum mais do mundo. Você vai ficar com o seu nome marcado. Mas, é um direito, você preferiu fazer isso do que perder o veículo. Opa, é justo. Se a lei está aí, você tem que usar, né? E a cláusula pode ser anulada ou modificada. Então, o que acontece? Você fala que aquela cláusula é injusta, não cancela o contrato, cancela aquela cláusula, ou alterar aquela cláusula, tá? Vamos discutir isso mais para frente com profundidade. Prevenção e reparação de forma efetiva contra danos patrimoniais e morais. Individuais, coletivos, difusos. Então, o que acontece? Vocês viram, não há muito tempo, teve um prédio no Rio que caiu, simplesmente caiu por problema de estrutura, de engenharia, e aí? É dano patrimonial, a empresa tudo bem, vai entrar ação, e aí a construtora tem que pagar. E aí, vai pagar só o patrimônio? Não, perdemos móveis, perdemos um monte de coisa, perdemos. Então, mais coisas para se pedir como ressarcimento. E questões morais. Eu fiquei sem ter onde morar, eu fiquei numa situação delicada, né? Eu comprei uma roupa e aí, no fim, ela era transparente, ou com determinada luz ela fica transparente, que eu conheci um caso assim, né? Muito sério. Ou questões coletivas, que a gente vê muito aí, por exemplo, de escolas, de aumento de mensalidades, né? E também questões de consumo em geral, né? Banda larga, TV a cabo, pessoas reclamando sobre o serviço, né? Então, se for prejudicado, ele tem que ser indenizado pelo fornecedor do produto.
Até por danos morais, como eu estava falando. Beleza? Agora, também é um direito a ter acesso ao judiciário. Você pode ir numa delegacia, do consumidor, até tem aqui em São Paulo, para busca de reparação dos seus danos, né? Ter seus direitos garantidos. E aqui temos uma questão importante, que é a mudança no processo que trouxe o Código do Consumidor. Normalmente, quem acusa tem que provar. Então, o ônus da prova sempre é do acusador, normalmente. Tal pessoa me bateu. Prove que ele bateu. Então, você faz exame de corpo de delito, uma série de coisas. No Código do Consumidor tem o que se chama de inversão do ônus da prova. Eu falo, isso aqui veio ruim, isso aqui fez mal para mim, e não necessariamente o consumidor vai ter que provar. Quem tem que, é o que se chama de inversão do ônus da prova. Quem tem que provar que não faz mal é o fornecedor. E aí se discute muito isso no direito, tá? Mas os dois motivos que se fala é o que chama de verossemelhança e hipossuficiência. Então, verossemelhança, se aceita que aquilo que o consumidor está alegando tem todas as indicações de ser verdade. Então, eu comprei um iogurte para minha filha, fez mal. Aí eu vou falar para o cara, fez mal e eu quero ser ressarcido. E levo o exame, tal, tudo. E aí, eu tenho que provar? Não. Aí, quem vai tentar provar que não fez mal foi o fornecedor. Não vai acontecer isso, mas por o que chama-se de verossemelhança, tá? E a hipossuficiência, aí é uma questão, essa é uma questão que se discute muito. É dizer que o consumidor não tem condições de entender as informações referentes aos seus direitos. Então, isso foi mais no começo, ou uma pessoa muito simplória, que não tem acesso à informação, não sabe ler e tal, pode acontecer esse caso de hipossuficiência. Isso se discute muito hoje, tá? Porque hoje se diz que as pessoas têm muita informação e que não haveria por que ter isso. Beleza? Pessoal, não existe só direito do consumidor. Existem alguns deveres também. Um dos deveres é agir com boa fé. A gente sabe, infelizmente, a gente sabe que tem gente que gosta de dar golpe, tenta dar golpe, né? E pessoas desonestas. Gente desonesta tem em qualquer lugar, independe de classe social, formação, estudo. Gente que é desonesta, gente que não tem caráter, não necessariamente não tem informação. É triste, mas a gente sabe. Tenho certeza que vocês sabem disso também. E aí, está falando dos deveres do consumidor e agir de boa fé. E não buscar usar dessa boa-fé para causar um problema, né, com o fornecedor ou buscar se aproveitar do fornecedor, né? Aqui está falando, nem se aproveitar do fornecedor para seu enriquecimento de forma ilícita. Sim, porque você pode entrar com uma ação. Nos Estados Unidos é muito normal. Aliás, é muito interessante. Eu fui numa casa de construção nos Estados Unidos e vi uma escada. Tinha usado até o exemplo. E era uma escada de madeira. Ela vinha toda escrita de coisas assim. E eu falei, que é isso? É que cada vez que acontecia alguma coisa, alguém entrava com uma ação contra o fabricante da escada para ganhar dinheiro. E lá é outro tipo de direito, né? E aí era nesse sentido, de buscar ganhar dinheiro de forma de má fé. Não está dizendo que a escada não tem problema. E, assim, usar o produto de forma inadequada. Até bate muito com o que a Deb estava falando. Pô, eu comprei o remédio para mim, a pessoa fez um outro uso, e aí eu não posso, né? É o que fala de usar o produto de forma inadequada. Se você usa de forma inadequada, chama-se mau uso, né? Não é de responsabilidade do fornecedor. Então, você usar uma um equipamento elétrico na água, por exemplo, vai dar problema, você pode levar choque, etc. É mau uso. Está dizendo que não é para usar na água, tá certo? Beleza, gente? Alguma dúvida? Essa é a primeira parte, uma visão geral dos direitos históricos, direitos e deveres do consumidor. Essa é a unidade 4, aula 1, beleza? Vamos em frente para a próxima aula.
Tô bem, vamos lá. Dúvida, gente? Vamos lá, fale alguma coisa. Vamos lá, enquanto eu estou buscando aqui a outra apresentação. Alguém já teve que usar, reclamar de algum produto no fornecedor ou no comércio? Vocês já tiveram essa experiência? Quem que já teve? Ninguém nunca foi reclamar de um produto? Eu nunca, professor. É mesmo? Tá certo. Ninguém nunca foi? Vamos lá, vamos ver. Vamos escolher alguém aqui. Valdir, nunca foi trocar um produto? Nunca foi reclamar de um produto? Já foi no Procon, professor. Já foi no Procon, olha aí, gente. Aí, temos um colega Já que já foi. usou. E me conta como foi essa experiência, antes da gente mudar. Isso aí é mais importante que tudo. Me conta, como foi? Na O que verdade, você foi uma fazer? faculdade que eu fiz. Foi Ah. uma faculdade que eu fiz o vestibular o ano passado. Aham. Mas não cheguei a fazer a matrícula e estavam me cobrando mensalidade. Olha só. Eu tive que entrar denunciar ela no Procon, mas resolveram. Resolveram e você foi Resolveram. ressarcido? Você... Não, aí chegaram a cancelar o boleto, não sei como eles fizeram. Sim. Então, recebi a ligação direto de telemarketing me cobrando de uma coisa que eu não tinha nem assinado o contrato. Pois é. Na verdade, você até teria direito ao ressarcimento, mas você agiu de boa fé, né? Você só queria que parassem de ter esse problema e que causasse um problema no seu nome, né? Seu Sim, nome sujo verdade. é uma coisa terrível no mundo. Hoje, isso é uma coisa que Horrível. atrapalha a vida da gente, é ter nome sujo, né? Sim. Infelizmente, às vezes acontece. Faz parte. Muito obrigado, Valdir. E te atenderam bem no Procon? Te orientaram? Como foi? Eles são super prestativos, Olha aí. super educados, tudo. Eu fui bem atendido, não sei, mas são bem preparados, tiram todas as dúvidas. Eles que montam a carta direitinho de como mandar, Olha aí. eles que enviam tudo. Eles que enviam? Sim, eles que enviam. Olha que Não, bacana. eu só passei o nome da faculdade, Sim. o endereço, tudo, onde eu fiz o vestibular. Isso. Passei, eles tiraram cópia dos meus documentos. Isso. E foi isso. Que bacana. Depois de uns 20 dias eu tive o resultado. Olha aí. E você vê que a gente Sim. costuma falar, assim, infelizmente é mais usual a gente falar mal do serviço público, mas olha aí, um serviço que te atendeu bem. Que bacana, Sim, né? foi super bem atendido. Que bacana. Foi lá na Sé. Olha aí. No Poupa-Tempo da Sé. Exato. Aliás, é muito legal. Foi. Né? Eu acho um baita serviço. Beleza, Valdir. Muito obrigado aí pela... Dei sorte de falar com você aí e você tinha um exemplo para contribuir com os colegas. Vocês viram que legal, pessoal? Sim. Funciona. Muito bem. Muito obrigado, viu, Valdir? Foi muito legal. Não por nada, professor. Obrigado. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos falar da questão de contratos. Essa é uma parte que nós não vamos entrar muito a fundo. A ideia, aliás, dessa disciplina é uma visão geral da visão do direito empresarial, né? Porque vocês vão ser administradores e tem que ter uma noção de tudo. Vocês não são advogados, né? Mas tem que ter uma noção das regras de como funcionam as coisas. E uma questão importante é dos contratos de consumo. O contrato mais comum, como eu estava até comentando com vocês, é a questão de prestação de serviço, ou que você vai fazer uma compra e você tem um contrato, mas você não discute os termos desse contrato, né? Então, o que acontece é difícil. E isso a gente vai ver aí para frente, mas veio porque o consumo aumentou muito e os contratos precisam ser mais ágeis. E aí, então, o que acontece? Quando você vai fechar a sua banda larga. Vamos ver, quem que fez um contrato de banda larga aí há pouco tempo? Ou de celular? Vamos lá. Eu fiz um recentemente de plano pós-pago para celular. Para celular, pós-pago. Onde você fez? Você pode falar? Fiz pela Nextel. Nextel, ótimo.
E aí eles te deram o contrato antes para ler, você leu tudo, depois você voltou lá para discutir os termos do contrato, falar o que você não concordava, eles ajustaram o contrato. Foi assim? Não, na realidade, nem foi apresentado um contrato. Pois é, né, Caio? Essa Assinei é. somente acho que foi uma proposta, não sei Uhum, realmente, porque uhum. eu só assinei e já foi feita a adesão. Tá. Bom, tá feliz com o serviço, pelo menos? É um serviço que até o momento tá Tá, me atendendo tá bem. direitinho. Ótimo, ó, que bom. Pessoal, é exatamente o que essa sensação de a gente se sente desprotegido, né, Caio? A gente vai comprar uma coisa e você assina ali, você vê praticamente uma propaganda, você dá um aceite na propaganda, é difícil isso. E aí, então, essa discussão do contrato de consumo que a gente vai falar, né? A parte de publicidade vai ser mais para frente, isso aqui está errado, desculpa. Contratos de consumo. Eles são regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, evidente, e aí eles são usados pela empresa em dois momentos. Quando vai fornecer um produto ou serviço, então, ao consumidor final. Então, eu vou comprar sei lá, um carro, ou vou comprar uma casa, tá? É um contrato que você não consegue discutir os termos dele, né? Um financiamento, né? Ou uma contratação, né? A gente fala, na ocasião de uma contratação de uma empresa de grande porte, fornecedora de produtos e serviços. A gente, como consumidor, todas as empresas muitas vezes parecem grandes. Como é que você vai discutir, né? Se você vai comprar um apartamento numa empresa, para discutir os termos do contrato é muito difícil você falar que não aceita. Ou se você vai comprar uma banda larga ou celular, como o Caio aqui estava conversando, né? Você está comprando um fornecedor, né? Um fornecedor, você vai contratar energia elétrica, vai contratar telefone. Você recebe ali as informações e, digamos assim, você acredita nelas, assina e segue em frente. Tá certo? Professor, Diga. desculpa interromper. Você falou do plano de celular, né? Em É? fevereiro eu fiz um plano pós-pago também no meu celular e eu acabei me arrependendo, né? Ah, Porque logo em seguida veio a quarentena e tal. E eu fico o dia inteiro no serviço e onde eu trabalho tem Wi-Fi, eu uso da ah, empresa. Então eu meio é, que me arrependi. E aí eu liguei para cancelar, eles ah, me falaram que se eu cancelasse, porque era um plano anual, se isso. eu cancelasse, eu ia ter que pagar a multa equivalente dos meses que eu não usei. Exatamente. Passei isso há pouco tempo, Giovana, também. Agora eu tô em Também passei casa por isso. usando Wi-Fi e pagando É. água. Pois é, porque vai fazer o quê, né? Outro dia eu queria cancelar um serviço de TV a cabo lá na praia, que estava horrível, um serviço ruim. Você pode cancelar, mas só que você vai pagar todos os meses porque você tem uma fidelidade, né? Fidelidade. Bacana, né? E eles têm fidelidade com a gente, né? É engraçado que eles nunca propõem algo para diminuir o nosso problema. A Giovana, por exemplo, está gastando uma grana e não está usando. Ela podia fazer uma proposta assim, olha, Giovana, então devido a isso nós vamos te cobrar metade enquanto tiver a pandemia, por exemplo, né? Seria simpático e você ia estar falando bem deles. Não é, Giovana? Pois é, Tá, agora realmente. vamos lá. Da mesma maneira que o Caio falou bem do produto dele, vai. Com quem foi que te fez essa coisa aí que não te ajudaram? Quem foi? Foi a Claro. Olha aí, que Na coisa. verdade, eu tinha TIM, aí eu saí da TIM porque eu tinha muito problema com a TIM, porque na minha casa não tem sinal. Ah, TIM também? E Aonde não tem pega. sinal da TIM? Tem 3 torres perto da minha casa e não pega sinal da TIM. Olha Aí eu só. voltei pra Claro. É. No geral, o serviço da Claro é bom, mas tem essa questão da fidelidade. E Sim. como que você vai negociar? E a questão é, não te deram o contrato, porque muitas vezes você nem sabia que tinha isso, esses detalhes todos, né? Então, Então, é isso que eu desse fiquei na tipo. dúvida, porque eu falei, eles falaram que é anual, mas, tipo assim, não teve contrato nem nada. É aquela coisa, a fidelidade, né? Então eles Você assi- continuam cobrando. Pois é, você assinou o quê? Teve contrato? Não teve. Então, é desse contrato que a gente vai falar, né? Então, se você for no Procon, como o Valdir foi, talvez eles te arrumem uma forma. Mas aí, de repente, vale o trampo, né? Tem que ver, tá certo. O contrato de consumo é feito, né, entre o fornecedor e o consumidor, né?
E tem características, então, do contrato de consumo, tem essa característica que a gente chama de contrato de adesão. O que que é isso? Ó, o contrato está pronto, é isso aqui, você quer, assina. Não quer, desiste, sai fora. Né? E aí o que acontece? É uma situação delicada, né? Porque você não pode discutir as cláusulas, como está falando, né? Você não tem a faculdade, a forma de discutir as cláusulas do contrato, cabendo apenas ou aceitar ou não a oferta do fornecedor. Não é fácil, mas você pode reclamar. E aí você não pode, né, analisar da mesma maneira que outros contratos do direito civil. Então, um contrato de casamento. Eu falo, professor, um contrato de casamento um casamento, é um contrato. Né? É um contrato e você vai falar se você quer um casamento assim, assado, se você quer com comunhão de bem, não comunhão de bem, tal. Você pode discutir alguns termos, né? E assim, um contrato de compra e venda entre uma pessoa e outra pessoa, de uma casa, alguma coisa, você pode discutir os termos, a forma de pagamento, uma série de coisas, né? Que não é o caso nessas empresas de maior porte, quem estava comentando, não tem como discutir isso, né? Aí aqui se fala uma coisa que até usa uma expressão bem do direito, né? O direito do consumidor, consumerista, olha que bonito, consumerista, é protetiva e paternalista, né? Mas, né? Ele fala que tudo bem, que é favorável à figura do consumidor, mas deve ser visto como o consumidor é vulnerável, mas não é um incapaz ou irresponsável, né? Então, o que acontece? Ele discute que muita gente vai usar o contrato para questões de má-fé. Quem está discutindo essa questão do dever do consumidor de má-fé? Mas tem gente que quer ser esperto, quer mandar aí, né? Mas nesse tipo de contrato é duro, porque o que acontece? Existem termos que você não tem conhecimento e tem cláusulas que são difíceis. Então, a gente vai falar agora de alguns princípios referentes a esse tipo de contrato. O princípio, né, com relação ao Código do Consumidor. E aí, então, o princípio da preservação. Então, o que acontece? Você fez um contrato. E aí, o que acontece? Uma cláusula dela abusiva não invalida o contrato todo. Então, por exemplo, falar assim, se você não pagar, você vai ter uma multa de 50% do valor. É um abuso. É um absurdo. E aí você pode entrar com uma reclamação. Você vai falar, não, eu não aceito isso. E aí o que acontece? Vai cancelar essa cláusula da multa de 50%. Não vai cancelar o contrato, tá? Então, isso é importante, a preservação. Então, apesar de uma cláusula ser considerada abusiva, não significa que ela dá fim ao contrato, tá certo? Ou, pelo menos, as partes sempre vão procurar manter o contrato. Tá legal? O que é uma cláusula abusiva? Aquela que coloca o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo. Essa cláusula que a Giovana estava falando, que quem mais estava junto? A Eliana? Que estava junto também, que passou pelo mesmo problema, mas alguém junto com a Giovana, desculpa, não guardei o nome. Professor. Ô, Gabi, isso mesmo. Você pode colocar que essa cláusula foi abusiva. Eles podem falar que te avisaram. Mas se você for no PROCON, você fala assim, eu não sabia de nada. Tá? Se você conseguir provar que você não sabia, que você não foi informada, eles vão ter que aceitar, e normalmente aceitam que você não pague isso, não pague, você cancela, você está pedindo para cancelar o contrato sem pagar, eles normalmente aceitam, sim, tá? Dá trabalho. Ir atrás dos direitos dá trabalho. O Valdir fez uma coisa que normalmente as pessoas não fazem. Eu mesmo, é muito difícil fazer. A gente ir atrás dos nossos direitos de forma correta. E você viu que ele foi bem atendido, né? Então, quando o consumidor vê uma cláusula abusiva, ele pode recorrer à justiça e pleitear o quê? A nulidade dele. E aí, normalmente, se livrar daquela obrigação. Não significa que vai ser ressarcido, ganhar milhões, ou vai, por exemplo, você pode cancelar, mas você não vai deixar de pagar duas contas. As contas atrasadas você vai ter a obrigação de pagar, porque está no contrato. Beleza, gente? Deu para entender essa questão do princípio da preservação? Uma cláusula abusiva não impede
que o contrato siga em frente. Você só vai anular aquela cláusula. Transparência. Tá? Os contratos têm que ter transparência. Contratos que regulam relações de consumo não obrigam os consumidores, se não for dada a oportunidade de conhecimento prévio do conteúdo. De novo, aliás, bate com a questão do celular, a idade de ter que pagar uma fidelidade. Se você vai dizer que não teve condição de saber antes, como que você vai ter fidelidade? Tá certo? Aqui está falando. Não foi dada a oportunidade de ter conhecimento prévio sobre isso, né? Ou se ou às vezes tem instrumentos, um contrato com letra pequenininha, tal, tudo feito, ou com linguagem muito complicada para dificultar a sua compreensão de sentido e o alcance disso. De novo, tá? Você pode então reclamar, porque você vai falar, olha, não tive oportunidade de saber isso antes, não, ou a linguagem que eles usaram eu não sabia. Tudo bem, no caso, ela vai falar, pô, você é uma pessoa que tem informação, já está até na faculdade. Mas existem muitas pessoas, imagina um cara lá, um senhorzinho de idade que mora no campo e vai fazer uma coisa dessa. Ou não precisa ser tanto, eu tenho um sogro que tem uma formação tudo, mas já está com muita idade. Algumas coisas ele não compreende. Não é muito fácil, né? Então, tem que dizer aí que o formato do contrato tem que ser uma redação clara para o consumidor entender, e tamanho e tudo, tá bom? Essa é a ideia da transparência, você saber todas as informações antes de fazer a assinatura do contrato. Pelo menos acesso à informação. Aí vão falar, mas é um contrato de adesão e você tinha que saber. Não, veja bem, a empresa te deu o contrato de adesão, você adere ou não. Você não teve condições de discutir. Então, quando chega na hora de ir no código, no PROCON e tal, você pode alegar, sim, essas coisas. Né? O princípio, aqui, mais um, em princípio da interpretação mais favorável ao consumidor. Na dúvida, a interpretação é para o consumidor. Olha, eu, Giovana, não sabia que tinha tudo isso, ninguém me explicou. Desculpa, Giovana, só usando o exemplo seu ou da Gabi, me desculpe aí. Vamos falar. Eu, João Carlos, não sabia dessa questão. E aí, a cláusula tem que ser interpretada de uma forma mais favorável ao consumidor. Sim, tem que proteger o consumidor. Por quê? Porque não foi dada essa proteção na hora da assinatura. A assinatura é pega ou larga. Então, tem o Código do Consumidor nesse sentido, eu acho que age corretamente. Tá certo? E o Código Civil já tinha isso também, uma interpretação sempre mais favorável ao consumidor, por cláusula abusiva, no caso do contrato de adesão, né, as relações devem ser interpretadas em favor do consumidor. Por quê? Porque, gente, eu não tive acesso ao contrato, eu tive que assinar e pronto, ou até uma propaganda, ou um termo lá que tinha poucas informações, que nem o Caio comentou, e é verdade. Tá? Vocês têm direito. E direito da pré-vinculação contratual. Então, o que acontece? Aí tem outro contrário. Então, o que acontece? O Caio foi lá na Nextel e eles prometeram XYZ, tá certo? E aí, com propaganda, tal, tudo, e aí eles não estão cumprindo. Ou qualquer tipo de serviço, esse tipo de coisa, né? Então, o que acontece? Tudo que foi assinado antes vale como ou informação e como uma vinculação de informação na relação de consumo, tá? Então, um pré-contrato de compra e venda. Então, eu vou ver um apartamento, o cara, para fechar, fala, não, fazemos assim, fazemos assado, tal, tal. E aí, ele coloca aquilo lá no compromisso de compra e venda, mas chega na hora do contrato, não, é porque é diferente. Não, meu amigo. Foi feito um compromisso, você tem que cumprir. Tá certo? Dúvidas, minha gente? Vamos lá. Quem que eu vou conversar aqui para ver se tem dúvida? Oi, Scarlett, você tá bem? A Scarlett tá aí? Nem sempre eu me dou bem. Tá certo. Vamos lá. Então, mas alguém tá com dúvida? Por favor, porque aqui às vezes pode ter alguma dúvida aí. Estamos falando de contrato, né? Beleza, pessoal? Vamos lá. O contrato por adesão, vamos falar mais dele, né? Com o aumento do consumo em massa de produtos e serviços, os instrumentos jurídicos tiveram que se adequar, e aí um dos que foi criado
né, é o de adesão. Qual é a característica? O contratante, né, o fornecedor, impõe de forma unilateral, ou seja, ele te impõe, olha, é assim, não dá para discutir o contrato, né? Todas as cláusulas e condições. E a outra parte, que nós somos nós, consumidores, ou o consumidor em geral, tem apenas a opção de aceitar o contrato em bloco, ou seja, vai ser igual para todos. Não é só isso, eu não estou falando só com você. Todo mundo que vai contratar o serviço de banda larga da empresa X vai ter essa mesma questão. Ou ela não contrata, não assina, não quero poder discutir. E a primeira lei que regulou isso foi o próprio Código do Consumidor. Tá? Ele considera por adesão, então, cláusulas impostas unilateralmente. E aí, diz aqui, as cláusulas do contrato de adesão devem ser redigidas em termos claros e em caracteres legíveis. Tem que ser grandes. Mas se a gente nem vê esse contrato, não tivemos condição de ler, nem digo nada, né? De modo a facilitar a compreensão pelos consumidores, sendo que as cláusulas que impliquem limitação de responsabilidade devem ser colocadas em destaque, permitindo sua imediata e fácil. O que é isso? Ele está falando assim, limitação eu contratei uma banda larga de 120 mega. Beleza. Mas aí tem que colocar de upload, de download, né? Colocar os detalhes disso. Se ele não coloca, o que ele colocar, ele tem que colocar de forma maior. Aliás, normalmente eles fazem isso, eu coloco num quadro, preços, tal, tudo para não correr o risco dessa parte, né? Repara que tem todas as regras, de repente tem um quadro que vai estar claro ali os preços que você está falando, aí você coloca um X na opção, para eles se prevenirem com relação a isso. Tá? A outra questão que está se colocando aqui, né, é que o Código do Consumidor fala também que cláusulas que você disser que não foram do conhecimento antes da contratação, né, não obrigam. Então, o que acontece, Giovana? Se você for no PROCON, com certeza você vai conseguir cancelar o seu contrato, se você quiser. Tá? Porque está colocando aqui, olha, eu não conhecia, então eu não sou obrigado, eu não conhecia essa parte aí da fidelidade, né? E cláusulas ambíguas também sempre vão ser reconhecidas e interpretadas favoráveis ao consumidor, tá? O Código Civil já falava disso, o Código Civil é mais detalhista com relação a isso, né? A relação sempre vai ser favorável ao consumidor. Contrato de adesão, nulas as cláusulas de renúncia antecipada, ou seja, eu vou abrir mão do meu direito de poder cancelar? Não, eu não sabia que eu tinha que esperar um ano. Tá? E até no Código Civil ele fala que essa aqui eu repeti sem querer, desculpem. E aqui, coloca, contrato de adesão deve ser impresso em letras com o corpo inferior, não inferior ao 12. Tem algumas empresas que, quando você faz o contrato, a letra é grande mesmo. Na Eletropaulo, se você for fazer, a letra é bem grande. Tá legal? Minha gente, essa é uma visão rápida sobre o que seriam os contratos. É claro que dá para falar, olha, tem no direito, lá que eu falei que meu filho fez direito, eu tenho direito dos contratos, tem uma série de matérias só para falar disso, tá certo? É uma visão geral para a gente saber, até, a gente já viu vários pontos aqui entre alguns alunos que pode interessar se você ter esse conhecimento, tá certo? Alguma dúvida, minha gente? Alguém está Não. comigo? Vamos ver. A Stephanie. Tudo bem aí, Stephanie? Tudo bem, professor? Obrigado. Alguém aí está com dúvidas sobre o trabalho que tem que entregar, o trabalho trabalhista? Muitos já me entregaram. Eu vou fazer uma visão geral aqui do trabalho, rapidinho, tá? Para vocês tirarem alguma dúvida que queiram. E, como eu tinha falado para alguns, acho que quem já entregou e se agora na hora do esclarecimento mudar alguma visão, alguma coisa, pode mudar o trabalho e entregar de novo, não tem problema, tá? Que evita perder ponto, tá?
Então, vamos lá. Opa, vocês estão vendo o contrato? Não, né? Não, não estão, não. Ei, professor. Professor. Acho que ele não vai abrir. Só abre PowerPoint. Vamos ver se eu consigo fazer uma coisa de janela. O que vocês estão vendo, meus queridos? Bolinhas. Bolinhas, beleza. Como que eu faço para colocar na janela esse texto? Deve dar, tem jeito. Vocês não estão vendo, né? Estão vendo agora? Vocês estão vendo Não. ainda estão vendo bolinhas? Sim, bolinha. Puxa vida, não é justo. Muito bem, vamos tentar de outra forma. Então, temos uma atividade de 1.000 pontos, né? Que é para entregar até a próxima aula, dia 25, tá certo? Vocês podem ver informações das apresentações que eu fiz. Tem na pós-aula do Encontro 12, tem informações sobre o Simples, sobre o microempreendedor individual, para ajudar vocês também. Tá legal? Então vamos lá. Todo mundo me acompanhando? Sim. Vocês estão me vendo? A mim, pelo menos? Poxa vida, mas Sim. que jeito de fazer isso. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Eu quero ler, pelo menos ler o Mas trabalho. tinha aparecido uma tela e depois foi para as bolinhas, professor. Né? Vou tentar de novo. Puxa vida, era importante vocês verem. Vamos lá. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Não entendo. Eu reparei, eu achei que tinha aparecido mesmo. Deixa eu ver se agora vai aparecer. E agora? Apareceu, professor. Agora fiquei feliz. Agora fiquei feliz. Vamos ver. Agora sim, né? Então, temos aí 1.000 pontos, minha gente. Aliás, vocês querem ganhar mais pontos? Querem ganhar 3.500 pontos? Ganhar ponto pra caramba? Façam o desafio nota máxima, gente. Vamos fazer outras coisas. Aliás, eu estava olhando, tem pessoas que estão fazendo todas as atividades, tem pessoas que nem tanto. Façam. O resultado vai vir na prova. Ó, no começo de junho, provavelmente a gente vai ter a prova do segundo bimestre, tá bom? Começo de junho. Mas eu vou falar com mais detalhes na próxima aula, que eu ainda não estou com todas Tem as gente que está informações. fazendo 2 vezes a mesma atividade. Acontece, tá certo? E eu tento ajudar, falar, ó, já foi isso, já não foi, tá certo? Bom, vocês estão enxergando então o texto aqui? Sim. Beleza, muito obrigado. Quem falou? Que agora eu não enxergo as pessoas que estão comigo. Vamos ver aqui esse aqui. Tem uma
coisa para exibir a tela toda. Agora ficou melhor, hein? Tá bonito agora, hein? Muito bem. Todo mundo tá vendo? Sim. Beleza. A empresa WTF faz drones. Ela é uma empresa nacional, importa motores e parte dos controles da China. A empresa atua e presta atenção, ó, ela atua e somente comercializa o produto no mercado interno. Ou seja, ela só tem impostos aqui de dentro. A empresa fica em um imóvel próprio no município de São Paulo. Faturou no ano passado 5 milhões de reais. Para dar suporte aos usuários, a equipe tem uma equipe interna e outras que são localizadas no Mato Grosso e Goiás, que vão aos clientes com o carro da empresa. Então, ela também vende serviços para a implantação de projetos e treinamento. Então, o que nós estamos vendo? Uma empresa que faz importação. E aí vamos lá as dúvidas. Não, primeiro foi essa visão. Ela faz importação da China. Ela tem um imóvel. Ela só vende dentro do Brasil. Faturou 5 milhões. Ela tem uma equipe interna e outra com carros da empresa. A empresa tem carros, a empresa comprou carros. E ela vende serviços também. Beleza. Aí vem as perguntas. Quais impostos federais, estaduais e municipais você identifica que a empresa paga para poder atuar? Os principais, né? Então, aí nós vamos ver que tem impostos que são federais, não posso falar todos, senão aí fica muita moleza. Mas eu já dei uma visão que existem impostos, o tipo de impostos que essa empresa tem, que alguns são federais, e está bem claro naquele quadrinho da aula, da terceira aula da unidade 3, tem um quadrinho que fala quais impostos são federais, estaduais e municipais, e aí, no texto, vai dar para você identificar quais são os federais, quais são os estaduais e municipais que essa empresa paga. Porque vai ter alguns lá que ela não paga. Porque, por exemplo, ela não exporta, por exemplo. Tá? Beleza. Aí a segunda pergunta. O proprietário queria facilitar o pagamento, porque é complicado, né? Ele poderia optar pelo Simples Nacional? Note bem, eu não estou. Esse tipo de pergunta ela não é uma pergunta exatamente para uma opinião. Na verdade, eu estou querendo que você veja as regras do Simples Nacional e veja as regras e veja se pelas regras ele pode ou não pode. E por que ele pode e por que ele não pode. Tá? Então, teve um aluno que mandou, né? Isso é bom, isso seria bacana, tudo, mas não é bem isso. Eu quero saber segundo as regras. Principalmente quando a gente fala de tributo, a gente tem que estar muito atento às regras, né? Existem limites, esse tipo de coisa. Alguma dúvida na questão 1, gente? Fiquem à vontade. Pessoal, alguém? Posso seguir em frente? Tudo certo. Diga, pode falar. Diga. Nenhuma ou tem Pode uma? ser. Eu entendi. Posso seguir? Professor, Diga lá, Valdir. eu entreguei o meu trabalho, você até já confirmou tudo que recebeu. Isso. Eu gostaria de saber agora se você quer separado os impostos federais, estaduais e municipais. Ou não? Tipo, detalhado. Federal, Sim. aí coloca. Entendi. Valdir. Que eu acabei misturando tudo. Não sei se Eu vi. o senhor lembra do meu. Sim, lembro, sim. Está misturado. Aquele negócio, Valdir, se você não quer perder pontos, você tem que ser o mais claro possível. Tá certo? Então. É que eu fiz de acordo com o começo da pergunta. Do textinho da. Eu entendi. Eu só estou explicando uma coisa para vocês. Assim, sempre, até no trabalho da gente, né? Se a gente não quer que haja confusão, a gente procura deixar o mais claro possível. Tá certo? Nesse caso do que você me mandou, para mim está claro, está tudo bem.
Tá. Só estou tá explicando para claro? você. Tá. Tá. Você colocou, eu Tá bom. vi que você foi colocando conforme, até como você ia lendo, né? Sim, foi conforme. Ué, e eu Acabou vou falar o quê? ficando misturado. Mas o que acontece? E aí o que acontece? A minha intenção nunca é prejudicar o aluno. Eu adoro aluno, tá certo? O que eu puder fazer para ajudar, eu ajudo. Mas a minha função também como professor é explicar. Na empresa, não necessariamente eles vão ter essa boa vontade. Ou um cliente, ou um fornecedor. Você entendeu? Quanto mais claro você colocar, melhor. Então, o Entendi. ideal é federais, tal. Como eu não vou negar, a maioria dos alunos mandaram. Quem mandou assim. Federais, são esse. Municipal, estadual, esse. E estadual, esse, tá? Então, Entendi, tá bom. mas, como eu te disse, eu vi que você fez certo, só não fez de uma forma organizada. Então, tem Entendi. professor... É que eu fiz Vou ser conforme a sincero, pergunta. como vocês estão Professor, eu começando... enviei assim também. É isso, eu não prejudiquei fiz ninguém conforme- que Quer fez que dessa forma. envia? Aí fica a critério de vocês. Eu procurei não prejudicar ninguém, tá? Mas, como vocês estão começando na faculdade, eu já vou avisar. Não vai ser sempre assim. Tá legal? Não vai ser sempre assim. Façam organizado. Quiserem refazer para ficar mais organizado? Ótimo. Tá bom? Tá bom, obrigado. Nada. Quem estava junto? Eu, professora Giovana. Ah, tá. É que, como eu disse, eu não consigo enxergar agora. Quando eu estou Sim, nesse mas formato. minha dúvida é, isso tira ponto ou não? Se você Se eu quiser, eu conseguir, retiro. se eu conseguir enxergar todos os impostos que eu estou esperando, não tira ponto, não. Ah, tudo bem, então. Vocês estão me vendo ainda? Ou só estão vendo a janela do exercício? Eu só tô vendo exercício, Tá, professor. beleza. Não, só para saber. Agora, no segundo exercício. Empresa XPTO, uma prestadora de serviço, existe há 5 anos, tem 40 pessoas, entre todos os funcionários, diretores, gerentes, coordenadores, profissionais de limpeza e outros serviços. A empresa fatura R$ 270 mil, né, em média, e vem enfrentando problemas. Aliás, eu ia estar aqui se é mensal ou anual, mas vamos pensar que é mensal. A empresa vem enfrentando problemas para fazer os pagamentos dos impostos e dos tributos, bem como contribuições sociais. A empresa poderia diminuir essa burocracia e reduzir alguns impostos? Eu não estou perguntando só se sim ou não, né? Sim, professor, tal, né? Ela pode fazer isso e vai fazer isso. Quanto mais detalhes você colocar, melhor. Mas não é opinião, é as informações que foram colocadas. Principalmente quando ele está falando de tributo, é importante que você coloque, olha, ela pode reduzir, porque não, ela pode reduzir por esse instrumento. Por quê? Porque ela fatura até tanto por ano e ela tem tal condição, tal, e ela vai ganhar isso. Detalhes. Quanto mais detalhe, melhor eu consigo avaliar o de vocês, tá certo? Qual o procedimento que a empresa deve fazer? O que eu estou querendo dizer? Ela está nessa situação hoje. O que ela tem que fazer para essa nova situação que você falou que ela consegue diminuir a burocracia? O que ela tem que fazer? Tá? Quanto mais detalhe, melhor. Quem mandou e quer mandar com mais detalhe, pode. Tá bom? Dúvidas sobre o exercício 2, gente? Não. Camila. Acho que é Camila. Está aparecendo C aqui. Mais alguém? Alguma dúvida? Não precisa ser sobre o exercício, mas que nem aconteceu agora, o Valdir Ei, professor, você está ficando mal de memória. E a outra mocinha, me desculpe, eu não guardei. Tá tudo bem desse exercício? Muito bem. Sim, professor. Muito bem. Bom, agora a dona Celinha. Dona Celinha, obrigado. Dona Celinha é uma cabeleireira, maquiadora há muitos anos, trabalhou sempre informalmente. E muita gente foi assim, né? E aí ela está sabendo que você está estudando e te pergunta: seria bom eu me tornar um microempreendedor individual? Aí você tem que responder a ela, pesquisando nesse material da aula,
No filminho, tem um filminho falando também sobre MEI, né? E tem bastante material ali, tem um tira-dúvidas de MEI. E aí responde para ela, coitada da dona Celinha, quais são os requisitos para ela para um profissional se tornar MEI. E aí vamos, né, explica para ela todos os requisitos. E aí, no outro item, na sua opinião, é vantajoso ela se tornar MEI? Por quê? Ah, é vantajoso, de novo, não é uma opinião, é por isso, por isso, por isso. Por quê? Porque, e aí explicar em termos de tributos, tá certo? Os benefícios que ela vai ter, e são bastante benefícios. Ali, no porquê pode estar misturando os benefícios que vão, não tem problema. O que tiver de mais detalhes sempre é bom para evitar que você perca nota, tá certo? E, finalmente, como é pago e como é feito, quanto é pago para o profissional que vira um MEI e como é feito o pagamento. Também, né? Quanto mais detalhes da forma que se faz, melhor para receber os 1.000 pontos. Tá bom, gente? O que acontece? Vocês reparam que esse exercício eu estou buscando o quê? Que vocês pesquisem, que vocês entendam uma situação e aí coloquem uma interpretação. Porque vai ser muito do que vocês vão fazer no seu trabalho quando forem para a vida profissional, se já não fazem, tá certo? É analisar um problema e ver as informações e resolver o problema usando as informações e, é evidente, seu raciocínio. Tá bom, gente? Dúvidas? Ok, professor. Mais alguém? Tudo Gabi? Vamos ver, quem mais aqui? Agora vamos conversar com alguém aqui. Vocês estão vendo ainda a janela lá do exercício? Sim. Beleza. Muito bem, então eu acho que seria o que nós teríamos por hoje. Eu gostaria que vocês me enviassem o exercício até a próxima aula, até a próxima segunda, por favor. E que fossem já me mandando os pós-aula. Quem não mandou ainda da unidade 3 já vai mandando. Quem, quem puder mandar o máximo de material que puder, tá certo? Eu vou sempre considerar. Todos os pós-notas eu já estou anotando, já está ficando tudo direitinho para vocês terem a nota justa de vocês. Tá bom? Muito obrigado, meus queridos. Uma boa noite. Que vocês continuem bem, que vocês fiquem com saúde. Quem puder, fique em casa. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Bom? Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, bom Tchau. descanso. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Nada.